A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD aqui no canal Denis Pereira Oficial. É um prazer receber todos aqui. Quero já agradecer e louvar a Deus por tua vida, pastor, dirigente, presidente, coordenador, superintendente, professor ou aluno da escola dominical, enfim, para todos os que amam o ensino da palavra de Deus, sejam muito bem-vindos. Você que está começando agora, está até meio assustado, foi quase que laçado para dar aula na EBD, nós estamos aqui para ajudar você. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor a minha vida, a minha família, o meu ministério. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, acampamentos, enfim, eventos, conferências, EBFs, e será em 2020, querendo Deus, um prazer cooperar com a sua igreja, com o seu evento, com o seu departamento. Então vamos a mais uma aula da EBD. Muito bem. Lição 9, classe de juvenis, Abacuque, as queixas de um profeta. O texto bíblico em classe está em Isaías, capítulo 30, versículo 19. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Abacuque é um dos profetas que a gente mais fala dele por conta da sua oração de arrependimento e da oração do avivamento, né? Então a gente fala muito sobre Abacuque e nós vamos ver algo sobre ele nesta lição. Ser profeta em Israel era uma tarefa árdua. Repetidas vezes, a nação se desviou dos propósitos de Deus e a voz dele ecoou na terra por intermédio de homens tementes e fiéis. A partir do ministério de Abacuque, descobriremos que as profecias do Senhor evidenciam sentenças aos ímpios e preservação dos que permanecerem fiéis. Deus prometeu que os justos viveriam pela fé, pois o cativeiro era uma correção necessária para os desvios do povo, pelos desvios do povo. Assim aprenderemos que a fé deve nos manter firmes no dia da adversidade. Então, o cativeiro, não é, um momento de repreensão de Deus, sempre foi um método que Deus usou para levar o povo de volta para ele. E também esta correção de Deus era por conta dos pecados do povo, dos erros do povo. Mas nestes momentos de adversidade, nós devemos sempre levar em conta que Deus está nos guardando e que Deus tem os seus propósitos. Até quando nos corrige, Deus usa de misericórdia para conosco, porque a sua intenção é nos restaurar, é nos redimir, é nos libertar de uma vida que o desagrade e que nos coloca muitas vezes em situação de dificuldade, de adversidade. Tópico 1 aqui, contexto histórico. Os reis de Judá faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Erguiam altares pagãos, profanavam o templo, consultavam feiticeiros e esqueciam a lei de Deus. Dentre esses reis, Manassés e Amon foram os mais perversos. Após morrerem, Josias herdou o trono e seu reinado foi marcado pela piedade e temor ao Senhor. A Bíblia diz que o rei Josias, logo no início do seu reinado, ele promoveu uma enorme reforma espiritual e moral no reino. A Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. A Bíblia está ali fazendo uma referência, não que Davi era pai de Josias, ele não era pai de Josias, mas que Josias procurou um bom exemplo para seguir. Mesmo sendo muito novo, o rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade, não é? Mas ele sempre procurou viver uma vida de temor ao Senhor. Então ele destruiu altares idólatras, destituiu sacerdotes pagãos. E quando o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei e o escrivão Safã leu-o para o rei, mais tarde Josias leu o livro para o povo e estimulou a nação para que fizesse uma aliança com o Senhor. Está vendo por que é interessante? A Bíblia, a palavra de Deus, porque ao ler a Bíblia, Josias percebeu que aquele povo, que o seu reino estava afastado de Deus e, portanto, ele chamou o povo
para refazerem uma aliança com Deus. A Bíblia nos mostra o quão próximos ou quão distantes nós estamos de Deus. Houve ali um tempo de avivamento, entretanto, tudo que Josias fez foi sepultado com ele, pois a nação voltou rapidamente às velhas práticas e Deus traria juízo àquele lugar. Nesse momento, vale lembrar o seguinte, que Israel, Judá, enfim, o povo de Deus, eles estavam tão impregnados com o paganismo, não é? Ou seja, os reis que passaram por ali, eles permitiram, né? E o povo, né? A culpa não é só dos reis, mas, enfim, aquele povo estava tão envolvido com uma vida que desagradava a Deus, que tudo que Josias fez, pelo menos temporariamente, impediu que Deus enviasse juízo sobre aquele povo, até porque Deus é misericordioso. Como Josias se voltou para Deus e trouxe o povo de volta para Deus, Deus não ia enviar juízo sobre um povo que tinha se arrependido. Porém, tão logo Josias morreu, esse povo se voltou novamente para as velhas, antigas e malignas práticas. Ou seja, por quê? Porque isso estava impregnado no povo. Olha o que um líder pode fazer com toda uma geração. Eles fizeram que aquela geração se perdesse, se afastasse de Deus de tal forma que as reformas promovidas por Josias foi algo apenas temporário, foi algo apenas momentâneo, e eles se voltaram novamente para o paganismo, para as práticas pagãs e malignas, e, portanto, Deus, então, traria o juízo. Com base nas citações do livro de Abacuque, a hipótese mais aceita pelos estudiosos é de que ele tenha profetizado no final do reinado de Josias. Por ter contemplado as reformas promovidas, o profeta clamou por respostas ante aos acontecimentos daqueles dias. Abacuque esperava de Deus uma intervenção que trouxesse arrependimento e restauração imediata, pois o contexto internacional era perturbador. Tá? É interessante que a gente lê muitas vezes Abacuque, a gente lê apenas lá o capítulo 3, mas é muito interessante a gente ver o contexto em que está escrito para se chegar lá no capítulo 3, o que tem ali antes? Qual que é o contexto em que Abacuque ele está profetizando, não é? Olha só o que diz Abacuque 1, tá? Olha só. 1 e 2. Questiona o profeta: ó Senhor, até quando clamarei por tua ajuda sem que me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência sem que tragas alguma salvação? Por que me fazes completar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum. Por este motivo, a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Então, o ambiente que nós tínhamos aqui era um ambiente de muita preocupação e que exigia algum tipo de intervenção, não é? Aí, no capítulo 3, versículo 2, ele fala assim, ó, eu estou lendo aqui a King James atualizada. Ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Porque Abacuque sabia, Deus é um Deus justo. E ao culpado não tem por inocente. E aí ele fala assim, ó, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Na sua versão de Bíblia deve estar dizendo, na ira, lembra-te da misericórdia. Porque Abacuque sabia que o estágio em que o povo estava, se Deus não usasse misericórdia, Deus destruiria todo aquele povo. Então, Judá estava ameaçada, inclusive, pelos reinos em redor. E por causa da atitude em que o povo estava enfraquecido como nação. O estado moral da nação e o perigo iminente de um ataque motivavam as queixas do profeta e sua incompreensão diante do silêncio de Deus. Ao colocarmos os olhos apenas nas circunstâncias,
somos tentados a pensar, assim como Abacuque, que Deus não está nos ouvindo. Mas a Bíblia nos diz que os nossos pensamentos e caminhos são diferentes dos pensamentos do Senhor. Ele caminha, ele trafega num nível infinitamente maior do que a nossa compreensão. Aleluia. Estrutura do livro. A Calopsita está cantando, é porque o parceirinho dele, né, que é macho também, morreu anteontem. Está cantando aí, mas acho que não atrapalha aqui. A profecia de Abacuque está dividida em 5 temas. As queixas de Abacuque. O profeta estava cercado de problemas morais e espirituais da nação. Embora ele tivesse a tarefa de levar a mensagem de Deus ao povo, Abacuque também fez o caminho oposto, levando a situação do povo a Deus. Ele não compreendia o silêncio do Senhor diante da situação corrente. O texto bíblico sugere. Então é interessante que esse silêncio de Deus, Quando nós olhamos a Bíblia, Deus sempre responde. Deus sempre atende o clamor quando alguém clama. Por mais que pareça que ele está em silêncio e por mais que ele esteja em silêncio. Mas Deus sempre responde. Lembra quando o povo estava no Egito sendo escravizado, sendo oprimido? A Bíblia diz que então clamaram ao Senhor e Deus se lembrou. Esse Deus se lembrou não é que Deus tinha esquecido, é que Deus ouviu e Deus decidiu responder. E chegou a hora de Deus responder. A resposta de Deus é a réplica do profeta. A resposta de Deus não era a que o profeta esperava. Deus declarou seu juízo a Judá através do ataque dos caldeus, um povo bárbaro e cruel. Eram rápidos, vorazes na subversão, não tinham medo de nada. E o poder de suas armas era o Deus que os regia. Ok? Abacuque abre um debate com o Senhor, pois não assimilou a ideia de que um Deus justo, santo e puro permitisse que uma nação mais injusta que Judá a subjugasse. Então, é interessante, primeiro, reconhecer a soberania divina, e muitas vezes nós não vamos entender o que Deus está fazendo, mas até mesmo este ato de Deus irado, né? Este ato de Deus que muitas vezes a gente não entende, mas qual era o propósito? Qual era o propósito? Levar o povo de volta para ele. Ou seja, para nos trazer de volta para ele, Deus usa de todos os meios. Porque para ele é mais importante nos restaurar do que nos perder. Aleluia. Entende isso? Ah, mas eu não entendo como é que Deus age assim. Preste atenção no propósito. Abacuque, você não está entendendo o quadro todo. Você está preocupado que eu vou usar uma nação ímpia, mais ímpia do que Judá, para subjugar Judá. Mas você não está entendendo qual é o propósito, Abacuque. O propósito é restaurar Judá. O propósito é trazer Judá de volta para mim. E como Deus e como Pai, eu sei que a única linguagem que esse povo, e que muitas vezes que a igreja, que nós entendemos, é quando Deus nos aperta. É o único jeito. Não tem outro jeito. Ou seja, é a pedagogia de Deus. A gente muitas vezes não entende. Então Deus vai falando, Deus manda profeta, Deus manda um abraço, Deus sabe, tal. E tem uma hora que nós chegamos num estágio de um afastamento tão grande que Deus tem que dar um grito. Que Deus tem que fazer algo, tomar uma medida extrema. Por quê? Porque é o único modo de nos voltarmos para Ele. Aleluia. A espera da resposta de Deus. Abacuque estava angustiado em suas queixas, mas em nenhum momento abandonou a esperança de ter uma resposta de Deus. Sua persistência nos inspira a confiar na resposta do Senhor, pois certamente ela vem. Deus deu uma visão ao profeta e ordenou que ele a escrevesse em grandes placas feitas de barro, metal ou pedra, para que todo mundo pudesse ler esta mensagem. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, o justo, aquele que quer se voltar para Deus, creia em Deus, creia em tempos de adversidade, creia que muitas vezes Deus está te apertando, mas creia que Ele sabe o que está fazendo e que Ele está fazendo isso não é para te matar, é para te restaurar. A correção de Deus manifesta o quanto Ele nos ama. Os 5 ais. Deus profere sentença aos caldeus, mostrando ao profeta que os ímpios receberiam a paga pelo mal causado aos povos. Eu acho interessante isso aqui.
Desde sempre está muito claro na Bíblia. Deus permite que outros povos subjuguem seu povo para trazer o seu povo de volta ao arrependimento, mas Deus sempre deixa claro. Aí, ó, estes que estão sendo usados para oprimir o meu povo serão tratados. Não pensem eles que eles ficarão impunes, não. Eu tratarei com eles. Então você tem aqui os 5 ais, as sentenças, ok? As sentenças que eles receberiam por desonestidade, roubo, fraude e extorsão, tirania e crueldade, devastão e idolatria. Por quê? Porque Deus é justo. Agora, presta atenção, não é que não parece injusto que Deus permite que estas nações subjuguem o seu povo e depois destrua estas nações. Não, ele não vai destruir estas nações simplesmente porque elas subjugariam o povo de Deus. Ele vai destruir estas nações porque as tuas ações são perversas, porque as suas ações são malignas, ok? Eles são apenas um instrumento, eles já tinham esta personalidade. E Deus permite que eles subjuguem a Judá. E eles serão condenados por causa destas ações. Porque isso aqui era o estilo de vida deles. Portanto, o estilo de vida que desagrada a Deus. Oração como um canto litúrgico. A oração de Abacuque é um salmo ao Senhor. Embora não esteja explícito, o profeta era um provável integrante do coro do templo, visto que compôs este cântico e indicou o instrumento que deveria ser usado. Não se trata aqui de uma oração pessoal, mas de um modelo que despertaria o povo a crer na restauração. O pedido do profeta era para que a ira justa de Deus fosse exercida com misericórdia e que o Senhor avivasse no coração do povo as obras do passado, a fim de que não perdesse a esperança. Não é? Então, na ira, lembra-te da misericórdia. Faz nos nossos dias o que o Senhor fez nos tempos passados. É interessante que sempre fala de Abacuque, se fala de avivamento. Avivamento não é produzido por homens, programado por homens. Avivamento não é fruto de movimento, mas ele gera movimento. Mas ninguém pode dizer, nós vamos viver um avivamento. Nós estamos vivendo um avivamento. Porque todo avivamento que aconteceu, ele foi fruto de oração, ele foi fruto de exposição bíblica, ele foi fruto de mudança de comportamento. E, na maioria das vezes, não foi a igreja, não foram os cristãos que disseram, estamos vivendo um avivamento. Foram as pessoas de fora que começaram a olhar e dizer, tem algo diferente lá. Nações são mudadas quando acontece um verdadeiro avivamento. Por quê? Porque quando há verdadeiro avivamento, há mudança de comportamento. A justiça social se estabelece. A impunidade que graça no nosso país não tem a ver com o avivamento. Então, lamento informar que o avivamento brasileiro não passa de propaganda de marketing. Porque onde há avivamento, a violência diminui, os maus tratos diminuem, todas as estatísticas de violência, de criminalidade, tudo isso diminui. E quando isso acontece, aí nós entendemos que estamos vivendo um avivamento. Então, o avivamento não é discurso, avivamento não é pregação, avivamento não pode ser marketing. Avivamento é o resultado de um conjunto de fatores que é nos voltarmos para Deus por meio, basicamente, da oração insistente e de sua palavra. A mensagem de Abacuque. A grande mensagem de Abacuque está na resposta de Deus às suas queixas quanto ao destino do povo judeu. O justo pela sua fé viverá. A fé descrita aqui vem do hebraico emuná, que significa ser firme. Deus sabia que havia homens justos dentro do povo, por isso diz Abacuque para escrever em letras garrafais que deveriam ser firmes, ter fé. Mesmo em meio à adversidade do cativeiro, eles precisavam ser leais aos preceitos de Deus, posto que fossem recompensados com o favor do Senhor. Já os que praticavam a impiedade e julgavam infringir as leis sem punição seriam derrotados e destruídos. Então, o justo viverá pela fé. O justo permanecerá firme mesmo em meio à adversidade. Esta correção, ela servirá para mostrar quem é justo, quem quer servir a Deus e quem não quer. Quem fizer uma escolha, mesmo Deus gritando, mesmo Deus bradando, mesmo Deus corrigindo, quem escolher viver distante de Deus, vai colher destruição. Mas o justo, aquele que quer me servir, aquele que quer viver para minha glória, esse viverá pela fé.
mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio ao aperto, mesmo em meio às ameaças, ele viverá pela fé. Ele não se afastará, ele não virará as costas, mas viverá pela fé. Aleluia! Por quê? Porque ele confia no agir e no trabalhar de Deus. Amém, irmãos? Essa foi a nossa aula 9, classe de juvenis. O trimestre está chegando no fim, mas ainda tem muita coisa boa para nós estudarmos. Deus abençoe sua classe, seus alunos, seus negócios, seus sonhos e objetivos. Lição 10 da próxima semana, Sofonias. O juiz de Deus é universal. Eu espero você. Um grande abraço. Assista a culta, compartilhe. Tenha uma boa semana e até a próxima aula. Deus abençoe.